Oiê, tudo bem? Galera, na aula passada a gente começou a falar de reforço negativo, né? Então, assim, só para ficar claro o porquê do positivo e do negativo, a gente não está falando de coisas boas e ruins, tá? Mas os sinais, eles são sinais matemáticos, de adição e retirada, subtração. Então, quando a gente fala de reforço positivo, a gente está falando de adicionar um estímulo. Se o reforço aumenta a chance do comportamento voltar a acontecer, o reforço positivo é a adição de um estímulo bom, ou seja, um estímulo reforçador. Se a gente está falando num reforço negativo, a gente está falando de uma consequência que aumenta a chance do comportamento acontecer pela retirada, e se a retirada é um estímulo aversivo. Então, retira algo ruim. Hoje a gente vai falar de dois comportamentos que são emitidos quando a gente está falando de reforço negativo, que é a fuga e a esquiva. E aí, então, a gente vai poder classificar lá as nossas frases da aula passada, se são comportamentos mantidos por consequências de reforço negativo de fuga ou de esquiva. Por que existe essa diferenciação? Quando a gente fala de fuga, o estímulo aversivo está presente e a gente se comporta para que esse estímulo ele seja minimizado, para que a gente possa, então, fugir de algo que já está acontecendo. Então, assim, se a gente tem, sei lá, uma espinha no rosto e a gente passa um creme para secar a espinha, a gente está emitindo um comportamento de fuga, certo? É um comportamento cuja consequência aumenta a chance de a gente passar o remédio de novo para retirar a espinha, que é um estímulo aversivo. Por outro lado, a esquiva, ela também é uma consequência, né, pela retirada do estímulo aversivo, mas esse estímulo aversivo, ele ainda não está presente no ambiente. Então, a gente está evitando que algo de ruim aconteça no futuro. Então, o que acontece? Acontece, é tudo isso junto. Se a gente tem lá uma pele que tem mais chance de dar espinha, e a gente sabe, sei lá, que algum alimento causa mais chance, tipo chocolate, alimentos mais oleosos, ou então a gente passa alguma coisa para prevenir o aparecimento de espinha, a gente está falando então de um comportamento que aumenta a chance de acontecer de novo, pela prevenção, né, pela retirada de um aversivo que ainda não está presente, né, que no caso é a espinha. Então, a gente tem vários exemplos de comportamento de fuga e esquiva. E aí depende muito se o estímulo está ou não presente. Tá? Se a gente pensar em alguém que arruma o quarto, e aí ela arruma o quarto, pode ser porque ela recebe algo bom, né? Assim, a mãe faz um condicionamento lá com a criança, de que o dia que ela arrumar o quarto, ela vai ganhar sobremesa. Tá? Então, nesse caso, aumenta a chance da criança arrumar o quarto pelo acréscimo de um estímulo reforçador. Então, a gente está falando de reforço positivo. Se a criança, a mãe briga com ela, né? Ai, vai arrumar o quarto, não sei o quê, olha que zona que tá aqui. E aí a criança vai, nessa hora que a mãe está brigando, a gente está falando de um comportamento que aumenta a chance de acontecer de novo pela retirada da bronca da mãe, que já está gritando, né? Então, a gente está falando de um comportamento mantido por consequências de reforço negativo de fuga, certo? Se, por outro lado, a criança está em casa e a mãe não chegou ainda, e aí ela sabe que quando ela vai chegar, quando a mãe chegar, ela vai brigar se o quarto não estiver arrumado, e ela vai antes da mãe chegar, dar uma geral. Então, para evitar a bronca da mãe, a gente está falando de um comportamento que é mantido por reforço negativo de esquiva, certo? Então, o estímulo aversivo não está presente ainda, a mãe não chegou, a mãe não está brigando, mas ele está fazendo isso para evitar, para prevenir, tá? Então, a fuga, a gente fala que é uma consequência que remedia aquilo que a gente está fazendo, enquanto a esquiva previne que o aversivo esteja presente. Né? Se a gente estiver falando de um exemplo de alguém que não atende telefone e tal, e aí tá no meio de uma discussão e a pessoa fala, por que você não atende o telefone? Nanana? E ela falar alguma mentirinha, assim, o telefone estava desligado, não vi.
O jeito que ela vai fazer, o que ela vai falar, se parar a briga, aumenta a chance dela falar isso de novo pela retirada da briga. A gente está falando de fuga. Se por acaso ela avisar antes, olha, vou estar indisponível, não vou poder atender porque eu estou fazendo trabalho, né? Então, esse comportamento aumenta a chance de voltar a acontecer para evitar a briga. Então, a gente está falando de esquiva, certo? Como é que um estímulo, então, se torna um aversivo? Né? A gente falou lá dos reforçadores que um estímulo não é reforçador por si só. Né? Às vezes, ele se torna um reforçador. Né? O aversivo é a mesma coisa. Nada é aversivo, assim... A gente tem os aversivos incondicionados, né? Que a gente falou de choque, alguma coisa que provoque dor e tal. Mas, na maioria das vezes, uma pessoa brigar com a gente aprendeu que aquilo ali é ruim. Então, a briga se torna um aversivo. Mas aí, para a gente estar falando, então, que algo é reforçador, ou então de algum comportamento nosso que a gente para de emitir para tirar aquilo lá, né? A gente está falando, então, de um estímulo que se tornou aversivo, né? Um estímulo que se tornou reforçador, tá? Ao longo da nossa vida. Então, assim, a gente vai ter que prestar bastante atenção se a briga, por exemplo, ela está aumentando ou diminuindo o comportamento da pessoa. Se depois da briga a pessoa começa a fazer muito mais aquele comportamento, então a briga não está sendo uma consequência ruim, não está diminuindo a chance do comportamento acontecer. Então, se está aumentando, é sempre reforço, tá? Então, o reforço aumenta a chance e a gente começa a produzir mais aquele comportamento. E aí, então, o estímulo, a gente pode ter tido contato, né, com esse estímulo. Então, a gente costuma falar que primeiro, nessa consequência de reforço negativo, geralmente começa com fuga, né? A gente tem um contato com um estímulo que não é bom, provavelmente a gente nem sabia que aquilo nem era bom, né? Tipo uma queimadura de sol. A gente vai para a praia, não passa protetor, tem contato com o estímulo aversivo, que é a queimadura. Quem nunca? Se vocês nunca tiveram, eu posso contar N situações que já aconteceram comigo. Né? Tive uma insolação no ano novo, que eu não conseguia levantar. E foi horrível. E aí, então, eu aprendi que o sol é aversivo. Né? O sol não tinha essa propriedade antes. Né? Então, depois disso, depois da fuga, né? Tá no sol e sair do sol é uma fuga. Depois disso, eu comecei a passar protetor solar antes de me expor ao sol. Então, o protetor solar, ele é uma esquiva, porque no passado, esse estímulo foi aversivo para mim. Né? Então, à medida que a gente vai se relacionando e vai vivendo, vai aprendendo, os estímulos que às vezes nem eram aversivos, eles se tornam, né? Tipo uma pessoa. A pessoa... A primeira vez que a gente conversa com ela não é nenhum estímulo reforçador e nenhum aversivo, né? Geralmente ela é neutra e aí ela ganha propriedades, de acordo também com a nossa história, a gente começa a gostar do que ela faz, ou, nossa, essa pessoa tem comportamentos que não são legais, não gosto, não me familiarizo, né? Não sei, fala mal das pessoas, ou só reclama, né? Então, são alguns comportamentos que às vezes pode ser um aversivo para a gente. E aí, a gente pode, nessa primeira conversa, tendo um contato, ter alguns comportamentos de fuga, né? Tipo, olha, eu tenho compromisso, eu preciso sair daqui. Ou então, de esquiva depois, né? Depois que a gente já teve essa experiência com a pessoa e a gente sabe que ela faz alguma coisa que a gente não gosta, daí, sei lá, eu posso ver que a pessoa está chegando e fazer outra coisa, né? Evitar. Eu sei que a pessoa vai na festa, então eu nem vou, porque eu não quero ver essa pessoa que se tornou um estímulo aversivo para mim, né? Então, nesse sentido, a gente está falando de esquiva, tá? Eu quero que o reforço, tanto positivo quanto negativo, seja bem claro pra gente, essa divisão de fuga e esquiva também, para que a gente possa passar, então, para punição, tá? Só lembrando que quando a gente fala de controle aversivo, a gente está falando de reforço negativo, punição positiva e punição negativa.
O reforço positivo não é um controle aversivo, tá? Então, o controle aversivo é tudo aquilo que a gente faz para evitar um estímulo aversivo, ou então, se a gente fizer, a gente vai ser punido, tá? E aí, então, a gente está falando de um controle que é ruim para o indivíduo, né? Uma forma de se comportar que ele está fazendo para fugir da punição, certo? Para fugir do estímulo aversivo. Então, vamos conversar para ver se ficou super claro, e aí a gente vai começar a embaralhar tudo para ver que tipo de consequência que estão mantendo os nossos comportamentos. Tá bom? Um grande abraço para você.